Eu venho trazer uma palavra da parte de Deus em direção à sua vida. A palavra do Senhor que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 e diante, fala acerca da história de um homem chamado Bartimeu, um cego. A palavra de Deus diz que Jesus ia passando pelo caminho e uma grande multidão o seguia. E quando esta grande multidão seguia, chegou ao ouvido do cego, Bartimeu, que Jesus estava passando pelas proximidades. Naquele momento, ele percebeu o andar de uma grande multidão passando próximo dele. E aí ele começou a clamar em alta voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. E aí o tom da voz ia se elevando ainda mais e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Sabe, Jesus ia e uma grande multidão o acompanhava, porque aonde o mestre ia era cura, era milagre, era cego enxergando, surdo ouvindo, paralítico sendo curado, era mortos sendo ressuscitados, porque aonde Jesus passava havia milagres, prodígios e maravilhas. Bartimeu ouviu falar: filho de Timeu, pedinte, porque para um cego naquela época não tinha outra opção a não ser pedir para sobreviver. E aí Jesus, ele chega e muda a história de um homem chamado Bartimeu. Aquele homem, apesar de ser cego, mas ele tinha uma fé extraordinária. Aquele homem, apesar de não enxergar com os olhos físicos, mas ele tinha algo fundamental, que era enxergar pelos olhos da fé. Aquele homem acreditou de uma tal forma que Jesus poderia fazer um milagre, que quando ele gritou mais uma vez, clamando: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Naquele momento que ele gritou, ele chamou a atenção do mestre. O mestre se aproximou dele e disse: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: eu quero ver. Aleluia. Sabe, queridos, o mais interessante é que Jesus sabia o que de fato aquele homem estava precisando. Mas ele perguntou: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Porque muitas das vezes Deus sabe o que nós estamos passando, mas nós temos que falar para Ele: eu quero enxergar, eu quero uma porta de emprego, eu quero uma cura, uma libertação, eu quero uma restauração, eu quero uma porta aberta em tal área da minha vida. Porque a palavra do Senhor que me vem, eu quero fechar com chave de ouro, é sobre a fé deste homem. Lá no livro, aleluia, que vai dizer sobre a fé, porque a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicções de fatos que não se vê. Hebreus, capítulo 11. O que é a fé? A fé é aquilo que move as coisas em direção em nossas vidas. A fé, ela é fundamental para todos nós. Certa vez Jesus disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, diria a este monte: monte, passa daqui para lá, e o monte passaria. Por quê? A fé, ela é fundamental. Tenha fé. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivenciando, não importa o que você está enfrentando no seu lar, na sua casa. Talvez seja uma porta de emprego que você está batendo há tanto tempo e não encontrou. Talvez seja uma enfermidade que você está correndo atrás da cura e ainda não alcançou. Talvez você já foi desenganado pelos médicos. Talvez você já passou por
uma situação, está passando por uma situação muito delicada que vai muito mais além do que essas que eu falei. Mas saiba que o poder da fé pode te tirar dessa situação. Porque Jesus fala para aquele cego, a tua fé te salvou. Olha, Jesus ele poderia ter dito assim muito bem, estender a mão para ele e ser curado. Mas ele disse, a tua fé te salvou. Naquele mesmo instante, a fé daquele homem. A fé em quê? A fé em Deus. Não foi a fé em qualquer coisa. Aquele homem teve fé em Deus e ele foi curado. Se nós tivermos fé, nós vamos receber a nossa vitória. Toma posse desta palavra, que Deus te abençoe grandiosamente. Saiba que o dia de amanhã será bem melhor que hoje, porque a palavra do Senhor nos garante isso, que Ele é conosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus abençoe, fique na paz de Deus, em nome de Jesus.